São casos que se multiplicam e é por isso que a gente está aqui para falar mais sobre esse assunto. E nós convidamos a advogada especializada em Direito Cultural, a Cristiane Olivieri. Cristiane, boa noite. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Didi. É um prazer. Que bom. Estou aqui refletindo com você. Esses casos de acusação de censura acontecem em espaços ligados ao governo federal, ao Estado, que deveria, ser a nossa salvaguarda para que a gente consiga manter a diversidade, manter todas as vozes na mesma sintonia, todas as vozes falando, todas as vozes sendo ouvidas. Isso deixa a gente um pouco chocado, né? Isso deixa. Na verdade, a Constituição brasileira, ela garante a liberdade de expressão a todos nós. A Constituição vale para todos nós, não é para alguns. E ao Estado, cabe garantir que todos possam falar, e não o contrário. A mão do Estado é muito pesada quando ela censura, porque o produtor independente, ele fica aflito para onde ele vai correr e o que ele vai fazer. O Estado está fazendo o oposto do que lhe cabe. Claro. A censura é proibida no Brasil, né? Claro. Se a liberdade é a regra, a liberdade de expressão é garantida aos artistas, aos produtores, aos jornalistas, ao cidadão, então a censura, ela é proibida. Agora, quando você, por exemplo, corta um financiamento, isso pode ser caracterizado censura? Claro, nos casos que vocês estão apontando, inclusive, o financiamento já tinha sido aprovado e aí, em razão do conteúdo, ele foi retirado. Então, fica muito claro que o conteúdo é que originou aquela censura. Eu acho que o que a gente vai ter mais problema vai ser no futuro, quando essa escolha é feita de uma maneira em que você talvez não consiga perceber que ela está sendo orientada, que é o chamado dirigismo. Pois é, porque aí, você pode negar. Eu já vi algumas respostas frente a essas acusações de censura, de que não é exatamente uma censura, é uma curadoria. E aí fica difícil para o produtor também se posicionar nesse lugar e se defender, né? É verdade. Agora, a curadoria, normalmente, ela também tem requisitos, princípios. Quando você publica a curadoria, você diz, olha, vamos estimular um determinado tipo de atividade e tal. E aí você seleciona dentro daquela regra. Claro. Agora, de verdade, é muito mais sutil e às vezes não tão fácil de saber o que está sendo feito. Embora o governo que está aí hoje, ele não tem muito limite em expressar por que ele está fazendo essas escolhas. Claro, essa insatisfação. Porque você pode não gostar, né? Não gostar todo mundo pode, né? Agora, não censurar, né? Inclusive, um espetáculo, saia dele, não entre na exposição, não vá ao cinema, não dê risada do humor. Assim, esse é o melhor que você pode fazer de protesto. Agora, você impedir que o outro expresse uma ideia, que a ideia fique presa no cérebro. E tem a questão da censura prévia. É isso, ela é sempre prévia, a ideia ainda não foi expressada. Se a ideia que for expressada causar danos, eles deverão ser ressarcidos. As pessoas que se sentirem, que sofrerem danos apuráveis, né? Não é tipo, eu me chateei, eu não gostei. Não gostar é uma coisa muito particular. Mas se eu de verdade estiver caluniando alguém, praticando um ato que causa danos, ele sim poderá ser indenizado, mas é posterior. Eu não posso prever que vai causar dano. Eu não posso, antes de tudo, achar que aquilo está errado. E você está falando como uma profissional do direito, é isso? Eu sei que é como uma cidadã também, mas para a gente é importante até que se marque, porque você está aí usando exemplos de leis, da legislação, isso. Da Constituição. A Constituição que a gente tem hoje, que é conhecida como Constituição Cidadã, ela protege o indivíduo, as liberdades individuais. A liberdade é a regra. A liberdade é a regra. É claro. Agora, tem aqui um guia prático para a defesa da liberdade de expressão, que foi lançado pelo Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais. Isso. Por que é que vocês decidiram lançar esse guia? Olha, Porque você faz parte do Fórum também, Eu faço parte do Fórum, com prazer. E o Fórum, ele é bastante propositivo e a ideia foi ter um guia que ajudasse as pessoas a entenderem quais são os seus direitos, como é que funciona a proteção constitucional para a liberdade de expressão, como é que você percebe que está acontecendo a censura e, especialmente, o que você pode fazer. Assim, o que a gente percebe, eu falo por mim, pela minha geração,
né, que já tem mais de 50, embora tenha nascido num momento em que a censura era uma realidade, a gente virou gente quando ela não era mais. Então, esse mundo da abertura, ele já não é mais tão verdadeiro e, às vezes, a gente fica sem saber o que fazer. Claro. Né? Fica um pouco refém da situação. Então, a gente resolveu colocar assim, o que fazer? Quem procurar? Porque também tem isso. Mas quem eu vou procurar? Com quem eu vou falar? Além de falar na imprensa, como eu posso fazer isso, né? E o Poder Judiciário, né, o que a gente chama de judicialização, ou seja, você entrar com ações contra esse Estado que está passando do limite, é o caminho, né? A Bienal do Rio mostrou isso, o edital da Ancine mostrou isso. Então, o Ministério Público, que é o órgão que defende os direitos coletivos, ele pode ser acionado. Isso é interessante. Para ajudar o cidadão. Claro. Né? E você tem outras formas também de tentar evitar a censura. Olha um caso que o Ministério Público foi acionado. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, readmitiu agora 19 funcionários da Fundação Nacional de Artes, né? E a portaria que torna as exonerações sem efeito foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os 19 funcionários reassumem seus cargos no Centro de Artes Cênicas da Funarte. Tudo isso aconteceu porque, na segunda-feira, deputados federais entraram com uma representação no Ministério Público Federal cobrando explicações do ministro para saber se as demissões estariam ligadas às perseguições ideológicas. Então, até os deputados também procuraram o Ministério Público. É um caminho, né? Então, o que é importante a gente entender é que a pessoa que está no governo naquele momento, né, o governante de plantão, ele não é uma pessoa que faz o que ele quer. Ele tem que seguir o que a legislação determina. Então, tem que seguir. Estaremos atentos. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Boa noite. Importante.